Posso falar aqui? Pode falar, Beto. Rapaziada, Teve um cara ali, um goleiro do seu time, falou assim, perguntar assim, me saber qual que é essa resenha do cabelo azul aí, meu querido. galera, todo dia alguém me pergunta isso. Posso falar aqui? Pode falar, Beto. Rapaziada, tava caindo. Vocês querem o careca ou não? Aí dá não. E a fazendeira, cadê? Ô, galera, a fazendeira ficou na fazenda, é um pouquinho distante daqui. Eu ia trazer meus meninos Marreta, Vitinho também, mas não deu, infelizmente. Mas na próxima eu trago todo mundo, a fazendeira, todo mundo. Todo mundo. E ela tá torcendo pro Cruzeiro ou pro Galo? É atleticano, mas hoje ela. Ih, Vou mandar um deu beijo ruim. pra ela, tá em casa. Hoje tem um rolê mais tarde, eu vou mandar um beijo. Só que no rolê ela vai estar feliz e você vai estar triste, viu? Porque você vai perder. Não. Para, Vai Nick. Vai você ver. Isso que é atleticano, galera. Não. Ai, que é isso aqui então? Interesse, que é Cruzeirão doido, só. Que é junção. Deixa eu falar. Aqui, pra quem não conhece seu trabalho, como é que te encontra na internet? Rapaziada, bom no Instagram, presente misterioso, satisfação. Namorada 10 minutinhos, né? Mas infelizmente não, felizmente tô namorando. Mas é isso. Eu vou cortar isso aí não. Corta não, pode deixar. Valeu, jogador.